coisa, eu queria saber se vocês sabem o que é uma tarefa. E por que eu tô perguntando isso? Porque várias vezes eu pergunto isso nas minhas consultorias, dentro do meu curso e tal, para as minhas alunas, e elas não sabem me responder o que é uma tarefa. Uma tarefa, gente, é uma próxima ação. Que isso quer dizer? Você escrever, por exemplo, numa folha de papel, leite. O que é isso? Isso é uma tarefa? Não. Comprar leite no mercado é uma tarefa. Então, para algo ser considerado uma tarefa, ele precisa ser uma aproximação. Então, precisa ser algo claro que você precisa fazer. Quanto mais claro, mais eficiente você vai ser na hora de cumprir essa tarefa. Certo? Então, esse é o primeiro conceito que você precisa saber. Porque, por exemplo, uma lista de tarefa escrito leite, calça, e-mail. O que isso significa? Nada. Agora, comprar leite no supermercado, levar calça na costureira, responder o e-mail do meu chefe, isso sim é uma lista de tarefas. Certo? Segundo conceito super importante para a gente entender essa aula aqui. Lista de tarefa não é aquilo que você vai fazer hoje ou que você vai fazer esta semana. Então, a gente tem muito essa ideia, né? Se fala muito sobre isso na internet, de que faz aí uma listinha das coisas que você vai fazer hoje, ou faz aí uma listinha das coisas que você quer fazer essa semana. Isso não é uma lista de tarefas eficiente, certo? Uma lista de tarefas eficiente é onde estão reunidas todas as suas próximas ações, independente de quando elas serão feitas. Então, por exemplo, antes de entrar nessa live, eu abri o meu aplicativo que eu uso, que é o Todoist, que eu uso para organizar as minhas listas de tarefas, e eu vi que eu tenho 197 tarefas. Vocês acham que eu vou fazer 197 tarefas hoje? Ou que eu vou fazer 197 tarefas essa semana? Não. Mas por que então que eu tenho 197 tarefas lá? Porque a partir do momento que eu decido que eu vou fazer alguma coisa, isso vai para minha lista de tarefas. Então, por exemplo, eu decidi que eu vou consertar a minha gaveta aqui que está quebrada, por exemplo, que está rangendo. Isso automaticamente vai para minha lista de tarefas. Eu não decidi se eu vou consertar essa semana, se eu vou consertar esse mês. Eu só decidi que eu quero fazer isso, que eu vou fazer isso. Então, isso vai para minha lista de tarefas. Beleza, vocês conseguiram entender por que uma lista de tarefas só com o que você vai fazer no dia e com o que você vai fazer na semana não funciona? Porque daí você faz uma lista, por exemplo, só com as coisas que você vai fazer essa semana. E as coisas que você não vai fazer essa semana, mas que você sabe que você vai fazer, elas ficam aonde? Na sua cabeça? Não, o objetivo é que você tenha um sistema para tirar as coisas da sua cabeça e colocar no papel. Então, é isso, certo? As suas listas de tarefa é onde as suas próximas ações, as suas tarefas estão reunidas. Não necessariamente essas tarefas precisam ter datas para serem feitas. Certo? A gente não atrela prazo àquilo que não precisa de prazo. Beleza? Aquilo que não tem um prazo real. A Bela falou, a meia dica de separar por dia, para não pirar sem saber se olha o trabalho, estudo e casa. Vou dar essa dica aqui também. Eu respondi a Bela lá no Instagram, nos stories. Vou falar sobre isso aqui também. O terceiro conceito bastante importante é que não funciona ter uma única lista de tarefas. E foi exatamente sobre isso que eu falei no post de hoje lá no Instagram. E por que não funciona? Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei lá no post. Eu dei o exemplo da Natália, por exemplo, que tem uma única lista de tarefas, né? Então, ela tem lá um papel, na agenda, enfim, um aplicativo que tem lá uma lista de tarefas. E na lista de tarefas tem coisas como comprar leite, levar a calça na costureira, responder e-mail do chefe, apresentar projeto X no trabalho, limpar os vidros das janelas da casa. Beleza. Quando a Natália está no trabalho, ela abre a lista de tarefa delas, parece que ela tem muitas tarefas, mas na verdade ela só tem duas. Porque no trabalho, a única coisa que ela pode fazer é responder o e-mail do chefe e apresentar o projeto para a equipe dela. Limpar os vidros da casa é uma informação totalmente irrelevante para ela quando ela está no trabalho. Porque ela não vai parar o trabalho e voltar correndo para casa para limpar os vidros. Entendeu? Do mesmo jeito que quando você está em casa, é totalmente irrelevante você saber que você precisa levar a calça na costureira. Porque você não está na rua, você não saiu para resolver isso, você está em casa fazendo outras coisas.
Então, o problema de ter uma única lista de tarefa e por que ela não funciona é esse. Porque você fica com uma lista gigantesca que te causa ansiedade, né? Que te paralisa, porque você olha e fala, meu Deus, tem muitas tarefas aqui. Você fica olhando e revendo tarefas que são impossíveis de serem feitas naquela hora, simplesmente porque você não está no local apropriado, você não está no contexto apropriado para realizar aquela tarefa. Então, adianta de quê? Você saber que você tem que trocar o lençol da sua cama, limpar as janelas e fazer ovo para o jantar. Se são 2 horas da tarde, você está no escritório. Sabe? Para que essa informação te serve a quê? Então, quando você tem listas de tarefas dividida por contexto, por exemplo, uma lista de tarefas para o trabalho, uma lista de tarefas para o estudo, uma lista de tarefas para casa, uma lista de tarefas para coisas para resolver na rua, você consegue atacar essas tarefas, você consegue fazer essas tarefas no momento adequado. E quando não é o momento adequado, você não precisa ficar olhando para elas. Porque para quê? Você vai ficar olhando para uma lista de tarefa enorme que você não pode resolver na hora. Certo? Esse é o motivo de porque uma lista de tarefas única não funciona para ninguém. Porque não é uma maneira inteligente de fazer uma lista de tarefas, não é realmente eficiente. Certo? Porque daí você tá na rua, por exemplo, você tem tanta coisa na sua lista de tarefa que você nem. Você até esquece as coisas que você deveria fazer, porque tem tanta coisa que você nem viu que você tinha que passar na farmácia, por exemplo. Então, eu, quando saio, vou resolver alguma coisa na rua, antes de sair, eu abro o meu aplicativo, olho a lista de tarefas de coisas para resolver na rua e já aproveito. Então, se eu tô indo no correio, beleza, já passo na farmácia, já deixo a calça na costureira, na volta, já passo no mercado, pego as coisas e volto para casa. Entendeu? Então, eu economizo muito tempo, eu deixo de ficar ansiosa e eu ataco essas tarefas, faço essas tarefas de maneira eficiente. Então, isso é muito, muito importante que vocês entendam. Alguma dúvida? Alguém ainda acha que ter uma única lista de tarefas é melhor? Que discorda de mim? Me conte o porquê.